Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos no 31º domingo do tempo comum desse ano litúrgico C, e a liturgia traz para nós, neste domingo, o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, nos seus versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Nós percebemos por aí que Jericó é a cidade mais baixa e mais antiga do mundo. Isso significa que ela está mais ou menos a 400 metros abaixo do nível do mar. E é a cidade da lua, cujo nome significa isso. Ou seja, numa época remota, adorava-se aí, neste lugar em Jericó, a lua, adorava-se os astros. Então, com isso, Jericó, por ser a cidade mais baixa do mundo, por ser a cidade mais antiga do mundo, ela se torna, então, o símbolo do mundo mergulhado no pecado desde muito tempo, escravo da idolatria. Um mundo velho, um mundo antigo, um mundo baixo, um mundo mergulhado aí totalmente no pecado. Já que Jericó é a cidade mais baixa do mundo, nós vamos ver um homem também no evangelho de hoje, cuja estatura é uma estatura baixa, ou seja, alguém que também não cresceu, alguém que não se elevou. É interessante que a Sagrada Escritura ela faz a comparação do homem como uma árvore. Por quê? Porque da mesma forma que a árvore cresce para cima em direção ao céu, assim o homem também deve crescer em direção a Deus, em direção à eternidade. Uma pessoa de baixa estatura aqui na Sagrada Escritura significa que essa pessoa não cresceu em direção ao alto, não cresceu em direção a Deus. Ela ficou baixa, ela ficou com pouca vida. Esse seria o símbolo, pouca vida. Nós vamos ver aqui, o próprio grego, quando fala de estatura baixa, ele traz como significado também, ou seja, poucos anos, pouca vida, não no sentido de ser jovem, mas no sentido de ter vivido pouco, ou seja, é uma pessoa que tem pouco tempo, pouca vida, porque vive pouco, não cresceu, não desabrochou, não fez como a árvore que cresce para cima. Então isso que nós vamos ver, a cidade baixa, homens baixos, homens que não crescem em direção à vontade de Deus. Aqui nós ainda estamos vendo um detalhe do primeiro versículo bíblico, do primeiro versículo desse evangelho hoje, desse versículo bíblico do evangelho da liturgia de hoje. Vai dizer que Jesus entrou em Jericó. Todas as vezes que Jesus entrava em Jericó é muito interessante porque Jesus não ficava. Jesus entrava. Na cura de Bartimeu, a Bíblia vai dizer que Jesus entrou em Jericó, depois Depois a Bíblia vai dizer que ele saiu de Jericó. E aqui traz para nós um significado muito grande quando diz que Jesus entrado em Jericó estava atravessando a cidade. O que significa esse atravessar? Significa que Jesus ele entra na cidade, mas não permanece. Ele atravessa a cidade para tirar de lá todo pecador e dar nova vida para aqueles que lá estão. Jesus, quando entra em Jericó para tirar Bartimeu já está no meio do caminho, Jesus sai de Jericó, Bartimeu se coloca no caminho. Jesus passa então agora por Jericó, pela cidade mais baixa do mundo, a cidade mais velha, a cidade que não cresce, a cidade que não faz a vontade de Deus. Era considerada a cidade das grandes maldições, a cidade dos grandes gigantes no Antigo Testamento. Então Jesus entra nela para tirar de lá aqueles que estão cativos das maldições, aqueles que estão cativos dos gigantes. Então Jesus atravessa para que, da mesma forma que o povo atravessou o Mar Vermelho, Jesus agora atravessa com um novo povo, tirando de Jericó aqueles que estão no pecado, tirando de Jericó os cativos. O versículo 2 vai dizer: havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. A palavra Zaqueu é uma derivação de Zacarias e significa o puro ou o purificado. Então, ou seja, qual era a essência da vocação de Zaqueu? Qual era o significado do seu nome e da sua missão? Ser um homem puro ou purificado por Deus. Mas
por ser chefe, por ser cobrador de impostos e ainda por ser chefe dos cobradores de impostos, era um homem que havia defraudado muita gente, roubado muita gente, porque ele cobrava um imposto absurdo para poder dar uma parte aos romanos e ainda tirar uma parte para si, e com isso foi ficando rico. E ao mesmo tempo era considerado um impuro, porque trabalhava para os romanos, era considerado um traidor da nação judaica, era considerado um traidor dos irmãos, não podia estar com os irmãos, não podia rezar com os irmãos na sinagoga, no templo, enfim. Se um pai ou uma mãe tivesse um filho que era cobrador de impostos, tinha que expulsar esse filho de casa. Então você percebe que Zaqueu é chamado a ser o puro, o purificado, o consagrado, aquele que é separado para Deus, mas estava vivendo o contrário de tudo isso. Estava vivendo uma vida de impureza, porque não podia estar com os irmãos, estava vivendo uma vida de ladroagem, estava vivendo uma vida longe de Deus. E com isso não cresceu para Deus, mas cresceu apenas para si. A Sagrada Escritura ainda continua dizendo: Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo, era de baixa estatura. Ou seja, alguém que não cresceu, como eu já expliquei no início. Não cresceu porque se prendeu nos seus erros e nos seus próprios enganos e não foi em direção a Deus. Mas se tem uma coisa que faz parte da vida de Zaqueu, era um desejo por ver Jesus. A Sagrada Escritura traz aqui o verbo procurar, e não é à toa. Vai dizer que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Esse verbo procurar, nós o encontramos, por exemplo, no Salmo 24, versículo 6, que diz o seguinte: é esta gente que o procura, que procura a face do Deus de Jacó. Quem é a face do Deus de Jacó? É Jesus. Ele é a face misericordiosa do Pai. Então Zaqueu faz parte dessa gente que, apesar dos seus pecados, apesar dos seus enganos, apesar dos seus erros, apesar da sua baixa estatura, apesar do seu apego às coisas velhas, antigas, ao homem velho, é ainda um homem que no fundo do seu coração ainda procura a Deus, ainda quer encontrar a Deus. Como vai dizer o profeta Jeremias também, lá no seu capítulo 29, versículo 13, diz o seguinte, Jeremias 29, 13. Quando me procurardes, vós me encontrareis. Quando me seguirdes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós, oráculo do Senhor. Mudarei vosso destino, vou reunir-vos de todas as terras e lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, e trazer de volta para este lugar de onde vos exilei. Então você percebe que aqueles que procuram o Senhor, ele se deixa encontrar. E foi o que aconteceu com Zaqueu, que procurava ver o Senhor. Vamos continuar aqui no texto bíblico. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Esse verbo correr também é muito interessante aqui na Sagrada Escritura. Então Zaqueu procurava, tinha um desejo de ver a face do Deus de Jacó em Jesus Cristo, e agora ele corre. Correr aqui significa ir em direção ao propósito, ao objetivo, sem olhar para trás. Ou seja, Zaqueu correu como 2 discípulos de Jesus, mais tarde correriam para ir ao encontro da ressurreição. Então, ou seja, os discípulos correram até Jesus porque Jesus venceria toda a morte do seu coração. Zaqueu também corre agora atrás de Jesus, porque Jesus é a esperança de tirá-lo da impureza e colocá-lo na pureza, de devolver para ele a sua identidade mais profunda, que é ser puro, consagrado, é separado para Deus. Por exemplo, quando nós pegamos lá no Evangelho de João, lá no finalzinho já do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 4, a Sagrada Escritura diz o seguinte, olha, capítulo 20, versículo 4. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo, Pedro e João. Os 2 corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Então, o amor fez com que eles corressem ao túmulo e experimentassem a ressurreição de Jesus. Zaqueu também agora, sem olhar para trás, ele corre em direção à face do Deus de Jacó, que ele tanto procura, e
vai encontrar o Senhor. Então ele corre como os 2 discípulos correriam mais tarde, porque ele vai encontrar em Jesus a força da vida nova, a força da ressurreição. Então ele sobe numa figueira. Aqui o termo seria um sicômoro. O que é um sicômoro? É uma figueira brava. O termo no grego se diz isso, uma figueira brava. E escritos antigos ainda dizem que essa palavra sicômoro vem de uma raiz que significa tolo, louco. Por que tolo e louco? Porque o sicômoro é uma figueira que produz figos imprestáveis. É uma figueira brava, uma figueira louca, tola, que não produz frutos saborosos. Dizem que eram pequenos frutos que não cresciam, que apenas para crescer esse fruto era preciso cortar, ferir o figo para que ele pudesse inchar, sair dele um líquido, ele pudesse entrar num processo de crescimento, porque ele não crescia, da mesma forma que Zaqueu não crescia. Então essa figueira simboliza a própria vida de Zaqueu, que era a vida de Zaqueu era uma figueira brava, uma figueira louca e tola, porque não crescia. Então, para que esse figo pudesse crescer, ele tinha que ser ferido, machucado, para ele entrar num processo de cura, crescer. E interessante ainda que alguns dizem que esse fruto que não crescia, ele era colhido apenas pelos pobres. Os pobres colhiam e comiam desse fruto porque não tinham o que comer. Ou seja, era o que Zaqueu tinha feito. A sua vida era tola, a sua vida era louca, a sua vida não crescia. Ele era como um figo selvagem, de uma figueira brava e que ainda defraudava os pobres, fazia com que o pobre comesse desse fruto amargo que não crescia. Ele não crescia e não permitia também que os outros crescessem. Você percebe a ligação? A figueira representa aqui, esse sicômoro, essa figueira brava, representa a própria vida de Zaqueu, sem crescimento, louca, tola, etc. Então, é interessante que naquele dia, alguns vão dizer que naquele dia a figueira imprestável, a vida imprestável de Zaqueu, essa figueira imprestável produziu um fruto bom. E que fruto foi esse? A conversão de Zaqueu. Então, Zaqueu, aqui o versículo 5 vai dizer, o 4, então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Zaqueu, desça dessa figueira brava, porque eu quero te fazer subir numa outra árvore, e nessa outra árvore você produzirá muitos frutos. E essa outra árvore é a árvore da cruz, é a nova árvore da vida. Ou seja, desça da figueira selvagem louca e suba na figueira da salvação. Ele desceu depressa, ou seja, desça de tudo aquilo que você construiu roubando os outros, desça de tudo aquilo que você construiu a partir de si mesmo e suba naquilo que o próprio Deus construirá para ti. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O versículo 6 vai dizer que então, depressa, rapidamente, em direção à resposta de Jesus, e recebeu com alegria. A palavra alegria vem de Cairo, da mesma raiz caris. Então recebeu como ação de graças, porque o Senhor entrou na sua casa. Como o profeta Sofonias no capítulo 3, versículos de 15 a 17, que vai dizer, exulta de alegria, pula de alegria, filha de Sião, porque o Senhor está no teu seio. Zaqueu agora pula de alegria, recebe Jesus com alegria, com ação de graças, porque Jesus está no seio da sua casa e toda a sua vida, toda a sua família, toda a sua casa foi transformada. Subamos hoje, saiamos da nossa figueira louca, imprestável, com nossos frutos imprestáveis, e subamos na árvore da cruz, porque ali produziremos os frutos de santidade, de impuros, tornaremos puros, porque o Senhor nos purificará. Da mesma forma que a salvação entrou na casa de Zaqueu, hoje ela entra na minha vida, na sua vida, na nossa casa. Que o Senhor lhe abençoe e nos dê a graça de experimentarmos Jesus, contemplarmos a face do Deus de Jacó, como assim Zaqueu o contemplou. E que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.